Fala galera, eu sou Giovana Oriani. E eu sou Bia Falcão. Está começando o segundo episódio do PodJor, um podcast realizado pela turma do quarto semestre de jornalismo da FAAP. No episódio anterior, o primeiro dessa temporada, conversamos e esclarecemos mais sobre a saúde mental. Discutimos vários termos que são bem importantes quando se trata do assunto. Já nesse episódio, vamos falar de um assunto que ficou em alta nos últimos meses, a relação entre saúde mental e o esporte. Ficou curioso? Então vem com a gente! É comum ouvirmos que praticar esportes, além de ter um impacto positivo na saúde física, também ajuda a equilibrar a saúde mental. E quando é o contrário, como foi nas Olimpíadas, onde a saúde mental ou a falta dela prejudicou os atletas a ponto de impedi-los de continuarem competindo? Para responder essa pergunta, produzimos um vídeo falando mais sobre isso. Vamos assistir? Em 2021, o tema saúde mental no esporte ganhou manchetes no mundo todo quando a ginasta estadunidense Simone Biles deixou de participar de diversas provas nas Olimpíadas. Simone Biles nasceu no estado de Ohio, mas foi criada em Springs, no Texas. Sua mãe biológica sofria de dependência química e, como não tinha condições de criar os 4 filhos, eles foram levados para lares provisórios. Ao longo da carreira, Simone Biles passou por outros problemas. Em janeiro de 2018, ela veio a público prestar solidariedade a ginastas que denunciaram os abusos sexuais sofridos por Larry Nassar e declarou que ela também fora vítima do ex-médico da delegação americana de ginástica. Logo em sua primeira Olimpíada, a do Rio 2016, Simone Biles, então com 19 anos, conquistou 5 medalhas. 5 anos depois, a expectativa era que Simone, hoje com 24 anos, ganhasse mais 5 ouros em Tóquio. Mas não foi o que aconteceu. No dia 27 de julho, ela surpreendeu a todos ao anunciar que abandonaria a final da ginástica feminina por equipe. Segundo ela, atletas não são só atletas, mas pessoas que às vezes precisam dar um passo para trás. No dia seguinte, outro baque. Simone desistiu também de disputar a final individual geral. Em suas redes sociais, a atleta declarou sentir o peso do mundo em suas costas e que a pressão a afetava muito. Apesar do tema ter ganhado destaque durante as Olimpíadas de Tóquio, esse não é um caso isolado. É o caso de esportistas de alto rendimento, como a tenista japonesa Naomi Osaka e o nadador americano Michael Phelps, que já declararam sofrer de ansiedade e depressão. Um dos maiores problemas enfrentados pela saúde mental no esporte é que ela normalmente é colocada em segundo plano. O foco principal é sempre a saúde física, sendo que as duas são igualmente importantes tanto para o bem-estar quanto para a performance do atleta. Em eventos como as Olimpíadas, o esportista chega ao seu estresse máximo. Isso porque é exigido que ele gere resultados, tenha melhor performance e impressione os patrocinadores de todo o seu país. Em abril de 2020, no início da pandemia da Covid-19, a ESPN, canal esportivo, consultou diversos clubes de futebol para entender como estava funcionando o apoio psicológico aos atletas. Segundo a pesquisa, de 20 clubes consultados, apenas 8 declararam oferecer suporte profissional sistemático, com dicas e estratégias, além de acompanhamento periódico para os atletas lidarem com as questões emocionais e mentais decorrentes do isolamento social. 12 clubes não possuem psicólogos em suas comissões técnicas, trabalhando diretamente com observação e análise do elenco profissional. Boa noite, eu sou Mário Assis, tenho 20 anos, sou natural de Guaxupé, Minas Gerais. Já atuei em clubes como Ponte Preta e atualmente estou no Audax. Hoje eu venho falar de um assunto de suma importância, que é sobre a saúde mental. Do meu ponto de vista, todos os clubes precisam sim de um profissional dessa área para desenvolver tanto o atleta quanto o ser humano. Mas a ansiedade eu acredito que é sim uma coisa normal, porque você se prepara perante a semana para ter uma perfeita execução. E no dia dessa execução pode gerar sim uma ansiedade, e isso, no meu ver, é uma coisa normal, que faz parte sim do processo. Atualmente, a seleção brasileira masculina também não tem um psicólogo na comissão técnica. E o técnico Tite já declarou publicamente que gosta de lidar diretamente com o emocional de seus atletas. Bom,
Agora a gente já está mais ou menos encaminhado com o assunto. É com essa deixa que eu aproveito para apresentar o nosso convidado de hoje, o Dr. Gilson Maia. Ele é psicólogo do esporte, atua em diversas equipes e tem um currículo extenso nessa área. Seja muito bem-vindo, doutor. Oi, Giovana. Oi, Bia. Obrigado pelo convite, já agradeço. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre a sua profissão, como você atua. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu histórico, né, só para poder vocês entenderem como é que eu cheguei na psicologia do esporte. Eu fui atleta de handebol, né, e eu acho que quem é atleta nunca deixa de ser, mas eu fui atleta de handebol até os meus 40 anos, comecei em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, eu sou cearense, depois fui para Joaçaba, o interior de Santa Catarina, e depois vim para São Paulo. Tá? E aí eu já deixo, com essa deixa, eu digo que para ser psicólogo do esporte é muito importante ou você ter sido atleta ou você entender do esporte que você vai trabalhar. Eu iniciei minha carreira na psicologia do esporte numa equipe chamada Hércules Handebol, uma equipe de Guarulhos nas categorias de base, mirim, infantil, cadete, e hoje a gente está com a equipe juvenil. Depois fui convidado para ser coordenador do Departamento de Psicologia do Esporte pela faculdade, pela UFPEL de Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, porque eles têm uma equipe de futebol de salão feminino chamado Paulista UFPEL, e aí o papel era de coordenador do Departamento de Psicologia do Esporte, porque à distância eu coordenava psicólogos ou estagiários em psicologia para trabalhar com as atletas. Logo em seguida eu fui convidado para trabalhar também à distância com os atletas da Liga Pentecoste de Handebol, que é uma cidade no interior de Fortaleza, no interior do Ceará, com os atletas das categorias de base. E aí esse era um trabalho, não era uma coordenação, mas era um trabalho à distância com os atletas, eu passava as atividades, eles seguiam. E depois eu fui convidado a ser coordenador também no Departamento de Psicologia da equipe de Itajaí, de handebol de Itajaí. E aí eu também fazia um trabalho bem similar ao trabalho que eu fazia com a equipe feminina de futebol de salão. Em Itajaí também era com handebol, né, só que com as categorias de base, aí era cadete e juvenil, não tinha as menores, e depois adulto. E aí tinha um psicólogo clínico que dava suporte aos atletas que moravam lá, que eram de outras cidades e moravam, e aos estagiários de psicologia para fazer o trabalho, né, pontualmente em quadra. E aí, de vez em quando, eu ia para lá para fazer trabalho imersivo, né, com os psicólogos e com os atletas. Com Itajaí, a gente se consagrou bicampeão, né, na categoria juvenil, né, no Rio de Janeiro, agora recentemente. E no Hércules Handebol, a gente foi campeão, bicampeão infantil, né, brasileiro. Tá? Nossa, muito legal. E como essa psicologia do esporte ela é trabalhada na prática? São com exercícios, treinos? Como isso funciona? A gente tem que primeiro conhecer o atleta. Então é feito conhecer o clube, qual é a filosofia de trabalho do clube, como é que você chega lá, né? Como é que o psicólogo chega lá. Então o psicólogo chega através do convite da comissão técnica ou através de um convite do técnico que leva para a comissão técnica ou para a diretoria, né? E aí você é contratado. E depois você faz uma anamnese para conhecer todos os atletas, são entrevistas individuais, né, para você saber quem é cada atleta, né, pegar essa deixa aí da Simone Biles, né, que o atleta é um humano, né, então o atleta é um ser biopsicossocial. Então ele tem o biológico, ele tem o psicológico e tem o social. O social é a relação que ele tem dentro de quadra e a relação que ele tem fora de quadra. Então não dá para separar um atleta de assim, olha, os problemas de fora não vão reverberar ou não vão comprometer o rendimento dele dentro de quadra. E aí sim, a gente faz atividades, né, cognitivas, faz trabalhos mentais, né? Então a gente tem treinos de habilidades mentais para que esse atleta consiga desenvolver resiliência, desenvolver habilidades para lidar com todas essas demandas, né, e sobrecargas emocionais que o esporte recai sobre ele, que o esporte exige sobre ele.
E a gente viu aqui no Minidoc que a ESPM fez uma pesquisa falando dos clubes, dos 20 principais clubes, e que apenas 8 deles tinham esse suporte psicológico, e os demais, os outros 12, eles não tinham. Você acha que isso faz diferença na hora de entrar em campo? Faz total diferença. E eu acho importante falar uma coisa aqui, né, antes da gente seguir. Existe a Lei Pelé, né, que obriga todo clube que é considerado formador de atletas ter psicólogo para trabalhar com esses atletas nas categorias de base. Então, a lei exige que clubes de futebol ou outros clubes, né, que trabalham com as categorias de base, que trabalham com atletas em formação, tenham um psicólogo do esporte ou um psicólogo, né, à disposição desses atletas para trabalhar as questões emocionais deles. Tá? Sim, ter um psicólogo do esporte vai influenciar de forma muito positiva, né, na saúde emocional, na saúde mental desses atletas, e também na questão da melhoria do rendimento e, consequentemente, né, nas questões, né, de ganhos de campeonato ou manutenção dentro como é que a gente pode falar da questão da participação dele dentro do próprio campeonato. Então, a psicologia do esporte vai ajudar muito, tá, para esses atletas na manutenção do rendimento e no crescimento dele durante a carreira dele esportiva. Certo. Eu queria voltar ao nosso assunto para as Olimpíadas, e, para isso, nós temos aqui uma mensagem muito especial de um jornalista que é conhecido justamente pela cobertura dos Jogos. Ele é Álvaro José, o Senhor Olimpíada. Vamos dar uma olhada. A saúde mental dos atletas e das atletas realmente é muito relevante. Um dos maiores casos, por exemplo, foi nesses Jogos Olímpicos disputados em Tóquio, quando Simone Biles declarou que, para preservar a sua saúde mental, seria bem melhor não competir. E aí chamou a atenção de todos. Afinal de contas, era a favorita destacada para a conquista de pelo menos 4 medalhas de ouro olímpicas. Sem Biles, Rebeca brilhou. Rebeca poderia ter ganho, inclusive, as mesmas provas como o salto, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, Simone Biles é o maior nome da ginástica na atualidade, só comparável a Nadia Comaneci. Essa sim conseguia superar todas as adversidades físicas e mentais. Afinal de contas, a gente tem que lembrar uma frase realmente da psicóloga norte-americana que trabalha com esporte, Clay Parker: alta ansiedade, baixo desempenho. Tchau. Muito legal esse depoimento do Álvaro. E a pergunta que eu tenho para você foi que ele comentou da Simone, que foi um dos assuntos mais comentados. E essa relação que ela... essa desistência das provas que ela fez para justamente preservar sua saúde mental, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Nem sempre. Nem sempre, né? No caso dela, eu acho que foi impactante, porque foi durante as Olimpíadas, né? E aí isso foi a desistência das competições, da própria Olimpíada em si, né, que foi uma coisa muito impactante. Mas a gente pega aí o Michael Phelps, que vocês trouxeram, né, foi antes, ele tinha parado, e aí ele parou, percebeu que tinha um quadro de depressão, ansiedade e outras questões, tratou e voltou para a Olimpíada, e aí veio aqui, foi na Olimpíada do Brasil, e aí ganhou, né, várias medalhas. Mas ele já tinha parado para poder fazer isso. A gente tem um atleta nosso, brasileiro, Diego Hipólito, que eu acho muito importante falar, porque é uma realidade bem nossa, né? Teve vários problemas, né, de saúde emocional, saúde mental, e que fez ele perder alguns campeonatos mundiais, se não falha 1 ou 2 campeonatos, né? Ele reconheceu que precisava de ajuda e fez um acompanhamento com um psicólogo, né, psicólogo clínico, do esporte clínico. Eu não lembro se ele tinha um psicólogo do esporte em si, mas ele tinha uma pessoa que era da área da psicologia, que ajudou ele. E aí, sim, nas Olimpíadas do Brasil, né, ele se consagrou aí, ganhando medalha e tudo. Então, na maioria das vezes, o atleta não consegue parar, principalmente o atleta de alto rendimento, porque tem uma cobrança muito grande, que é a cobrança patrocinador, né, a cobrança do próprio país, né, a autocobrança dele, o excesso de autocobrança. É importante falar que todo atleta ele tem que ter uma autocobrança.
Não dá para ser psicólogo, um atleta de alto rendimento e ele não ter autocobrança. Ela faz parte da vida do atleta, que é essa autocobrança que faz com que ele tenha o crescimento contínuo, que ele passe a comparar ele com ele mesmo e não ele com outros atletas. Tá? Mas, normalmente, ele não consegue parar. Tá? E aí a gente vê isso no futebol. Né? Atletas que não respeitam o seu próprio corpo, né, e rompem ligamento, atletas que vão ao seu limite, tá? E situações de atletas que acabam falecendo. Né? A gente sabe disso muito, exatamente porque não respeitam o corpo. Tá? Então, nem sempre o atleta consegue parar. Se ele não tem um acompanhamento, né, não só médico, né, um médico na comissão, mas na questão psicológica, tá, um psicólogo do esporte trabalhando com ele não vai conseguir parar. Né, porque ele não vai entender, né, ele não vai respeitar o corpo, a questão física, né, e nem tampouco as questões emocionais. Porque nem sempre uma questão física é o que não é nem sempre o motor é que vai causar um problema físico. Mas uma questão emocional pode ele transformar uma questão somática, tá? E aí sim ele pode começar a desenvolver problemas motores. Né? Então, dores musculares, que vão falta de equilíbrio, que vai fazer ele diminuir a propriocepção dele e aí aumentar o número de machucados. Vamos pegar o exemplo da Simone Biles. Se vocês lembram, no primeiro salto que ela deu, ela perdeu a capacidade de propriocepção, que foi o equilíbrio dela na queda, mas também o equilíbrio dela durante o exercício no ar. Então, essa percepção espacial dela, o equilíbrio dela ao cair, tudo isso está somado a questões emocionais. Se eu não estou bem emocionalmente, eu vou me machucar mais. Certo. Uma personagem também trazida pelo Álvaro foi a Nadia Comaneci, e ela foi uma atleta da Romênia que participou de 2 Olimpíadas há mais de 30 anos. E ela foi uma das primeiras a falar sobre a saúde mental, alguma coisa assim. E como a saúde mental dos atletas vem sendo tratada desde aquela época, 30 anos atrás, como foi hoje, que virou palco de uma das principais discussões, além das Olimpíadas. Bom, a psicologia do esporte tem mais de 100 anos. Né? É nova ainda, muito nova. No Brasil, deve ter uns 60, 70 anos, aproximadamente. Né? Então, a psicologia do esporte na Europa ela já era trabalhada. Não com essa forma que a gente vê hoje, né, mas ela já é trabalhada. Eu não conheço muito da questão, né, da história da Nadia Comaneci, mas a gente pode pegar comparações. Então, na época da Nadia, né, não existia, né, essa sobrecarga de patrocinadores, essa sobrecarga de redes sociais, essa sobrecarga, né, da própria população, porque o acesso, né, a televisivo era menor, né, então da comunicação era menor. É lógico que ela tinha uma autocobrança muito grande, era a União Soviética na época, né, tinha uma cobrança muito grande que o técnico dela foi técnico, né, da Simone Biles, técnico da seleção americana durante anos. Então, é um cara extremamente competente, mas tem uma sobrecarga de cobrança muito grande que faz parte do esporte. Então, se a gente pegar esses 2 parâmetros, né, e não estou dizendo que naquela época ela não sofresse de ansiedade, ela não sofresse de outras questões, mas a demanda, né, a pressão, comparativamente falando, talvez fosse menor. Sim, né, com certeza ela tinha um acompanhamento. Mas isso nunca foi passado, isso nunca foi dito nas mídias. Eu nunca ouvi, em momento nenhum, a não ser quando ela fala, né, que ela tinha esse suporte. Mas a psicologia do esporte, naquela época, ela era, não era falada. Na verdade, não é psicologia. Falar sobre saúde emocional, né, era raro se falar, né, porque não era visto a necessidade de falar, porque ninguém demonstrava. Ninguém falava que estava com problema, principalmente atletas. O ser humano comum, vamos colocar assim, já não fala, o atleta menos ainda, porque tem medo. O medo se eu falo que eu estou emocionalmente ruim, eu não estou bem emocionalmente, né, eu não vou competir. O meu técnico vai me tirar, eu não vou participar da competição, então eu prefiro omitir. Outro fato que leva ele no processo de omissão das questões emocionais. Doutor, eu gostaria de saber se você acha que, nesses casos, as redes sociais elas ajudam ou atrapalham o
desempenho dos atletas? Bia, tem diversos estudos, né, que provam hoje que o celular, independentemente das redes sociais, o celular ele tira o foco atencional do atleta. Tá? Se o celular está a 100 metros de você, né, ele já vai abalar as tuas questões atencionais, os teus processos atencionais, porque você está aqui pensando nas mensagens que estão sendo enviadas, nos e-mails que você não está respondendo, no WhatsApp que está respondendo. Então, você não está totalmente focado no que você está fazendo, né? Sim, rede social afeta a qualidade, o rendimento do atleta. Sim. O atleta, quando ele está numa competição, ele tem que estar focado 100% no que ele tem que fazer. Qual é a sua função? Qual é a sua atividade naquele momento? É a prática esportiva. Rede social, né, vou te pegar um exemplo. Né, esse final de semana, né, uma semana inteira, de terça a sábado, estava no Campeonato Brasileiro Infantil, de handebol. Os atletas eles ficavam um período com o celular, depois a gente ou tirava, né, ou dava autonomia para eles desligarem. Desliguem o celular. A partir de tal hora, vocês não podem mais entrar em rede social. Porque, durante uma competição, eu não tenho que estar postando, né? Eu não tenho que estar fazendo divulgação. Tá? Então, alguém pode fazer para você, né? Ou você pode fazer em outro momento, terminar a competição. Né? O que é mais importante? Postar as fotos na rede social, né, os seus selfies, ou você ganhar uma medalha, né, ou se você se consagrar campeão. Então, são questões de prioridades, metas. Todo atleta precisa ter meta, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Obrigada. E eu também queria saber, nos Estados Unidos, a maioria das grandes equipes de esportes populares, como o futebol americano e o basquete, eles têm psiquiatras e psicólogos integrados, né? E no Brasil, existe algum trabalho ou tratamento que ajude a saúde mental dos atletas? Bom, quando a gente fala de tratamento, a gente já leva a pensar que o atleta já está com problema, né? Então, a ideia da psicologia do esporte, né, nos clubes e nas equipes, é exatamente para que o atleta não precise de tratamento, né? Então, ele não precisa adoecer, né? Então, ele não, com um quadro de ansiedade, porque todo atleta tem que ter ansiedade. Né? Ansiedade, sentimentos e emoções, não existe sentimento ruim e emoção ruim. Sentimentos e emoções são sentimentos e emoções. O ruim está como você lida com elas. Então, todo atleta ele tem que ter um quadro de ansiedade. Essa ansiedade, que a gente chama de ansiedade boa, né, ou a gente pode colocar de estresse, que é o estresse bom, que é o estresse esperado, não o de estresse. Então, está dentro desse quadro de ansiedade, é esperado para que ele tenha uma boa ativação e uma boa participação durante a competição. Então, ele entra ativado emocionalmente, né, além das questões motoras, do aquecimento dele, ele entra com um quadro de ansiedade boa, né, com estresse, com expectativa boa e tal, para competir. Então, a psicologia do esporte, né, ou médico, né, ou psiquiatra que está lá, é para exatamente prevenir que esse atleta precise de tratamento. Tá? Então, o que a gente faz, né, são treinos. Na NBA foi desenvolvida uma função, né, de um treinador mental. Tá? E aí ele não é psicólogo, né, ele é neurocientista, tá? E aí ele faz um trabalho de treinos mentais com esses atletas, que é o trabalho que a psicologia do esporte também faz. Né? O que a gente não faz é com cunho de preparação. Então, eu não vou treinar mentalmente, não fazer uma atividade com esse atleta, né, que exerça questões motoras. O intuito não é dar força física para esse atleta. O intuito não é melhorar a capacidade aeróbica ou anaeróbica dele. O intuito é trabalhar as questões de funções executivas, tomada de decisão, controle inibitório. Tá? Então, esses trabalhos são feitos. Obrigada. Imagina. E o nosso programa vai chegando ao fim. Eu vou agradecer ao Dr. Gilson Maia, que topou participar com a gente. Doutor, eu vou deixar esse espaço para você falar suas redes sociais, seu site. Bom, quem quiser me encontrar, pode me encontrar através do site, né, gilsonmaiapsicólogo.com, ou nas redes sociais que seguem o mesmo padrão, Gilson Maia
psicólogo, ou Gilson Maia, neuropsicólogo, que vocês vão me encontrar. Obrigado vocês pelo convite e fico à disposição. Obrigada. Bom, e eu vou deixar aqui o meu convite para você que caiu de paraquedas e não sabe nada sobre esse podcast. Esse é o 2º episódio de uma série de 4 episódios no total. Então, se você curtiu esse episódio, fica ligado que a gente volta em breve. Eu sou Giovanna Ariane. E eu sou Bia Falcão. E esse é o Pod Jor.